Fala, queridão, fala, queridona. Cá estamos nós novamente no ObvioCast e desta vez no quadro Psicoligando. Psicólogos que se importam, psicólogos que ligam. Tá aqui com a gente um camarada que você já conhece, que é o Bruno Tamieto. Eu ainda não vou passar para ele, mas eu vou contar o seguinte. Hoje nós vamos conversar de um tema fundamental que muitas vezes não recebe a devida atenção. O papel masculino na criação dos filhos. Embora que as mães frequentemente estejam no centro dessa discussão, a figura paterna tem um impacto profundo e único no desenvolvimento das crianças. Para explorar essa importância, o Bruno ele vai trazer para a gente aqui questões ligadas a equilíbrio emocional, autoestima, desenvolvimento social e outros. Só para você lembrar quem é o Bruno Tamieto, eu já vou passar para ele. Bruno Tamieto é psicólogo, ele é filósofo, o cara ele foi professor de artes marciais, o cara foi chefe de gastronomia, fez curso internacional e hoje ele está se importando com a sociedade e trabalhando esse tema com a gente aqui. Vou passar a bola para ele, Bruno Tamieto. Aqui, mais uma vez, é um prazer imenso trabalhar um tema que eu acho fundamental, né? Eu venho me posicionando com essa questão de criação de filhos e a figura paterna, né? Todos os seus elementos dentro de uma masculinidade, dentro de uma cosmovisão cristã, para a gente mexer um pouco com esses caras e dar um feedback, né? Para que essa coesão dentro de casa, esse crescimento, essa maturação dos nossos filhos seja uma constância e um direcionamento. Então, vamos lá. Beleza, vamos conversar sobre o papel masculino na criação de filhos, ok? Já demos o que a gente vai abordar. E aqui tem uma coisa interessante, né? A gente escuta muitas vezes que a presença de ambos, o pai e a mãe, ele é importante no desenvolvimento de uma criança. Mas o que especificamente a figura paterna contribui para o equilíbrio emocional? Você pode explicar como essa dualidade entre a mãe e o pai, ela impacta o senso de segurança da criança? Sim. Essa dualidade é importante porque dá o equilíbrio, né? A mãe, ela vai nutrir, gerar, cuidar. E o pai é aquela figura. E eu volto também a gente esclarecer um pouco, né? O pai, ou uma figura paterna, ou um cuidador, essa presença masculina, né? Dá essa importância. Essa figura paterna. Se a criança não tem essa figura, tira-se o equilíbrio, né? Da mãe e do pai. Mas o pai, então, na figura do pai, da paternidade e da figura da mãe, cria esse equilíbrio. Porque a criança precisa ter essa dicotomia, mas não num sentido de diferenciação, de ambos esses cuidados. Porém, né, como eu disse, a mãe gera, cuida, nutre, o pai lança para o mundo, prepara, fortalece. Tem diferenças, né? O equilíbrio e a junção de ambos fortalece ainda mais, mas a figura paterna ela tem questões muito peculiares e independente se o filho é um menino ou uma menina, né? Se a criança é um menino ou uma menina, independente disso, a força para ambos dessa figura paterna é muito crucial, é bem crucial, bem crucial. Ô Bruno, falando um pouquinho sobre equilíbrio emocional, a gente ouve muito, né, a necessidade para o desenvolvimento dessa criança que tem esses dois. Mas quando a gente vai falar sobre autoestima especificamente, associa-se muito ao amor e à validação recebida na infância. A gente fala, quanto mais ela foi validada durante a infância, maior é a autoestima desse ser, até então uma criança, que se transforma num adulto. Como é que isso reflete? Qual é o papel do pai em ajudar a criança para se sentir valorizada e amada? Como é que isso se reflete na vida adulta, na construção disso? Você imagina que o cérebro, né, o nosso cérebro vai se formar em termos orgânicos mesmo, químicos. Ele só vai se formar
a massa cerebral com 25 anos. Então, até então, ele está em formação. Então, a gente pode falar de autoestima, de cuidado e essa direção. Em vários momentos da vida de uma criança, ela vai ter impactos diferentes. Ok. Porém, a construção disso também vai se dar em momentos diferentes, em pesos diferentes em cada momento, e cada momento é muito peculiar e tem que ser trabalhado de uma determinada forma específica para aquele momento. Então, assim, se a gente está falando de uma criança na primeira infância, é uma coisa. Se eu estou falando de um jovem, um pré-adolescente de 13, 14 anos, é outra. Mas ainda assim, está se trabalhando e pode-se trabalhar a autoestima dessa... É lógico que assim, a maneira, o conteúdo, a forma, o como e o quando vão ser um pouco diferentes. Mas em todo esse período, eu acho que nunca nós, como pais, podemos nos... Ausentar. Não é nem ausentar, é nos descuidar de estar sempre trabalhando essa autoestima, seja da criança, seja de um jovem, de uma criança mais... Não independe. Se a gente está falando, como eu disse, até 25 anos, o cérebro está em formação, a gente tem que trabalhar isso até num jovem... E eu faço isso com meus filhos mais velhos, um tem 17, o outro tem 19, vai fazer, e um de 24. São maneiras diferentes de você tratar, e aí é completamente diferente como eu trato com o meu de 2 e 3, de 4 e 6 anos. São maneiras diferentes, mas em todo momento é uma observação, é um cuidado e uma atenção minha para voltar a isso, né? Para tentar ser isso, estar estimulando, enaltecendo e fortificando isso neles. Porque a autoestima vai ser a base para tudo na vida deles, né? Então, a autoestima, no momento que você vai dar, por exemplo, vai chamar a atenção de uma criança e tal, o como você o faz, a maneira que você fala, a sua leitura corporal que ele vai ter, isso tudo influencia na maneira se você vai... Porque não é só elogiando que você vai construir uma autoestima, vai fortalecer uma autoestima. Não, no momento que você também está repreendendo a forma como você faz, e se aquilo realmente está o tocando como uma construção, é positivo. Não pode você agir para desprezar, colocar para baixo, diminuir. Aí realmente você não vai estar trabalhando a autoestima, que vai servir para tudo, né? Que vai servir para tudo na vida dele. Para um relacionamento é lógico que tem outros elementos, claro, mas a autoestima. Um relacionamento na escola, de entrar no ônibus e deu o troco errado. Hoje não tem mais isso, mas deu um troco errado, vou pedir meu troco certo. Porque tem crianças Saber se posicionar. Se posicionar. Para tudo na vida. Você sabe que... Numa entrevista, essa geração agora, outro dia conversando com amigos que trabalham com recrutamento, essa nova geração marcaram, e ele falou, eu achei que foi uma situação pontual, mas não, teve uma outra entrevista que levaram os pais. Tamanha insegurança. Cara, eu vejo isso em meme de internet, eu não sabia que isso era real. Isso é real, Rony. Isso é real. Está aí na nossa frente, batendo na nossa cara. Está em várias famílias. E aí, você tem que trabalhar ali o quê? Tanto o pai quanto o... Rapaz, o negócio ali é bem maior, né? O problema é bem maior. O buraco está bem mais embaixo do que a gente imagina. É interessante que quando você falou sobre até para trabalhar a autoestima, existe também a reprimenda bem dada no momento certo, com a intensidade certa, da forma correta. A gente teve essa semana aqui uma entrevista com um rapaz que ele tinha a ausência dos pais na criação dele. E em certo momento ele disse que ele estava atrás pegou aquela rabeta de um caminhão, ele e 2 amigos, ele ouviu uma buzina atrás e ele sabia que era o pai dele, mas ao contrário dos amigos que estavam morrendo de medo, ele sabia que o pai não ia reprimi-lo.
Tanto aconteceu que o pai falou: o que você está fazendo aqui e tal, não sei o quê, você está muito longe. E deu dinheiro para ele, um dinheiro que era suficiente para ele voltar e comer mais lanche e tudo mais. Então, o que ele disse foi interessante, que ele falou: hoje, com 36 anos de idade, o que eu mais queria era que meu pai me repreendesse ali dizendo que estava errado. Porque seria a valorização do pai, do papel do pai no estímulo do filho de que ele está fazendo coisa errada, dizendo que você está fazendo errado, você tem que ser repreendido por isso. Sim. Então, isso é interessante, porque quando a gente fala sobre a autoestima, a gente só pensa em elogio. Não. Não é só elogio. É a maneira até, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu vou fazer uma repreensão. Aí eu vou pegar o meu filho mais velho, vou dar um exemplo, meu filho mais velho. E eu gosto desses exemplos porque assim, a gente fala, psicólogo... Não, isso é dentro de casa. E se dentro de casa não está funcionando... Não vai funcionar em lugar no nenhum. Consultório, em lugar não nenhum. Vai em lugar nenhum. E a gente vê isso, e acompanho outros pais e vejo isso acontecendo, mas enfim. E eu tenho meu exemplo prático, porque eu tenho essa dinâmica dentro do meu próprio lar. Então, se eu vou conversar com meu filho de 24 anos e o repreendê-lo, vai ser de uma forma. Vai ser com um discurso. Eu vou construir uma narrativa de um determinado jeito. Vou estar com uma postura corporal de uma maneira. E a postura não tem nada a ver com agressividade, nada disso. Você se posicionar fisicamente também é uma maneira de você colocar... O corpo fala, né? Exatamente. E com o meu de 6 anos, para começar uma conversa com ele, que eu quero que ele me olhe nos olhos, que eu vá colocar para ele entender, para aquilo ir realmente para o interior dele, para bater firme no coração, para que faça ele pensar, primeiro eu já tenho que me ajoelhar e tá no escopo visual dele assim, ó, olho no olho, e aí nós vamos conversar com um diálogo pertinente à idade dele, para que seja com uma construção de palavras, a narrativa seja com palavras que ele entenda, se vou exemplificar, com exemplos que ele entenda, para que aquilo entre, né, entre e a semente seja colocada e que brote, porque eu sei que isso ele vai levar para depois. Uhum. E a maneira, isso é interessante, porque nesse meu de 24, eu trabalhei dessa mesma forma e me agi da mesma forma. É lógico que hoje, com mais bagagem, com mais experiência, com mais vivência, sei dos erros que eu tive, sei das coisas que poderia ter feito diferente, mas... whatever, né? Você fez o melhor que você podia fazer naquela ocasião. Exatamente. Mas eu vejo tanto que fazer dessa forma com eles, nessa idade, com os meus 3 mais velhos, como é que é isso hoje, o resultado disso hoje. Sabe? Isso dá realmente assim, né? Foram situações X, eu tive recentemente com os 3 juntos, a gente sentou para ter uma conversa muito franca com os 3, para a gente trabalhar vários temas, que eu gosto também que eles entendam o que está passando na vida de cada um para se ajudarem, porque são irmãos, né? E foi muito interessante, assim, na hora que a gente sentou, eu lembrei de momentos na infância que a gente teve que ter conversas específicas por perrengues ou perrengadas que vivemos num momento X, sentamos para poder conversar, eu tentar fazê-los entender, aquilo tocasse eles e construísse algo neles, e ver esse resultado, sabe? A gente trabalhar de temas, e eu vi aquelas mesmas carinhas, mas de uma outra forma, e fortalecidos, tipo, pode mandar, pai, pode mandar, para a gente estar aqui, a gente está junto aqui. Isso é muito positivo, né? Então, você plantou muitos anos atrás. O que foi plantado foi colhido. Você sabe que o pessoal que está vendo a gente aqui, muitas vezes a pessoa fala assim, mas esse camarada dele tem na caixa de ferramenta dele muitas coisas e ele pode usar dessas muitas ferramentas. Mas eu queria fazer um comentário que eu acho que é bastante pertinente. Minha mãe tem 88 anos de idade. Uma vez minha mãe ela comentou comigo e com os outros irmãos que estavam juntos, falou assim, eu gostaria de ter sido diferente, mas até para mim depois ela falou, eu fiz aquilo que eu podia fazer. Sim. E isso me tocou porque eu entendi o seguinte, todos os pais, mesmo aqueles que estão
educando erroneamente os seus filhos, eles querem o melhor para os seus Claro. filhos. Os pais que não querem o melhor para os seus filhos, eles têm algum problema. A gente precisa até entender que ele precisa ser tratado antes de cuidar de alguém. Exatamente. Talvez ele não pudesse nem ter sido pai, nem pudesse ter sido Com mãe. certeza né? não. Biologicamente ele tinha condições disso, mas emocionalmente não tinha essa condição. Mas o que ocorre é que, se você está ouvindo a gente aqui e se você se sente com falta de recursos, busque recursos para que você possa dar. Porque é assim, mas ele tem muitas ferramentas. Tá bom, então busque essas ferramentas. Eu entendo que é uma questão de interesse, né? De você procurar desenvolver em você condições, né? Eu acho que assim, Rony, é de interesse e é fundamental que tenha dentro, né, de cada um, porque às vezes ele pode não estar enxergando isso, né? Mas se ele ouve de alguém, que ele pelo menos se questione, né? Mas eu acho que sempre assim, o menos é mais. Você tem ferramentas, você tem estrutura, você tem conhecimento, você tem apoio, mas o menos é mais. É você O menos bem feito. trazer isso intuitivamente, utilizando muito do bom senso. Você já tem aí caminhos para seguir. O restante que você precisa de informação, o apoio de alguém, isso você vai buscando. Mas você pode já dar uma boa mexida com o que você tem na mão, que é você mesmo. E assumir um papel, né, que é seu. Mas e quando o camarada... Tem muita gente que está ouvindo a gente, Bruno, que é aquela história assim, é meu jeito, eu amo desse jeito. Só que esse eu amo desse jeito, esse é meu jeito, não é o jeito correto. Não. Entendeu? Então, assim, você dá aquilo que você tem. E às vezes as pessoas, elas não têm isso. Então, se você falar para essa pessoa, você tem que dar o mínimo possível, esse mínimo tem que ser tratado. Então, o mínimo possível dentro daquilo que é correto. Né? É o arroz com feijão bem feito, bem feito. Né? Exatamente. Então, e assim, não é o objetivo da nossa conversa aqui, mas assim, se a gente está falando sobre o papel do pai na criação dos filhos, o pai precisa se cuidar, a mãe precisa se cuidar para que você possa ser um influenciador sobre aquela criança. Porque pessoas doentes vão gerar pessoas doentes. Sim. Tem uma situação que vários players aí já colocaram, eu já escutei de gringo, de pessoas que lidam com família, com pais, falam de masculinidade. Aí você faz aquela velha pergunta, você morreria pelo seu filho? Sim, claro. Dou minha vida pelo meu filho. Mas você viveria pelo seu filho? Mas viveria? Eu estou vivendo. Mas você viveria sim. Você está fora do peso, você está indo malhar para ter um corpo melhor, para conseguir carregar seu filho, ficar uma noite inteira com ele que não está dormindo. Você cuida da tua saúde, você se alimenta bem, você está buscando o seu melhor, você está num momento que você não está sendo provedor na sua casa, você está buscando... capacitando-se para isso. Então, eu acho que isso é viver para os nossos filhos. Buscar cada vez mais essa excelência como pai, porque ela nunca vai ser preenchida. O nível, né, você vai subir a régua, vou subir a régua que eu vou atingir esse patamar. Você nunca vai atingir o patamar, porque é só o Senhor. É só o Senhor que sabe cuidar de nós como filhos, como um bom pai cuidando dos seus filhos. Mas a gente tem que estar sempre buscando melhorar de alguma forma e sempre tem onde melhorar, sempre tem como melhorar e sempre tem como você se questionar, se desafiar para você se tornar cada vez um pai melhor, mas um pai melhor tem que ser antes um homem melhor. Isso é bem legal, porque faz com que a gente entenda que você não é apenas um provedor financeiro. Não. Você é um provedor emocional, você é um provedor espiritual. Principalmente. Você é um discipulador, né? Você projeta a sua sombra sobre os seus filhos e eles vão ser parte daquilo que você é. Então, o que você fala sobre se você está se cuidando é mais ou menos assim. Se você tem toda uma retroalimentação de coisas boas, você projeta sobre os seus filhos coisas boas. Agora, se você faz coisas ruins com você e tenta orientar, os seus filhos, eles enxergam não o que você fala tão somente, eles veem o que você faz.
E é interessante que às vezes você está assim, num lugar, numa coisa assim, e eu gosto dessas coisas, né? O Como Não Ser um Banana, ele começou da frugalidade da vida, vendo coisas bizarrices na rua, aquilo foi me transformando para poder colocar e gerar algum conteúdo quanto aquilo. Então você vai numa festa de aniversário de criança, você vê nitidamente aqueles pais estão ali, os pais fora do peso, a criança está fora do peso. E estão ali tomando tudo quanto é refrigerante, comendo todas as frituras mais fritas do planeta Terra. Uma outra família que está ali, você vê o pai já se cuida, a mãe também, até no estilo. A criança, ela brinca diferente, ela se relaciona diferente, ela agradece o cara que vai colocar, vai servi-lo. Tem umas crianças que já pegam ali, já saem. E não estou falando de que a criança é problemática, não. É da estrutura familiar, porque é aquela velha máxima. O exemplo ele vai arrastar. Sim. Se eu falo, vai ser assim, 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 e eu não estou sendo, mas como que eu quero bancar uma coisa e fazer com que meu filho seja um multiplicador, porque isso ele vai passar para o filho dele, ele vai... Se ele tem um amiguinho que não faz dessa forma, ele vai fazer dessa forma, vai fazer com o irmãozinho ou a irmãzinha, enfim, em todo o escopo ali que ele tem de relacionamento, isso ele vai soltar uma dessas. Agora, se ele não tem isso dentro de casa e o exemplo é esse e o pai é esse, nossa, e recentemente eu vi isso. Família ali completamente, você via, completamente largados fisicamente, você via mentalmente também, pessoas... Pobre de conversa. Pobre de conversa e só comendo. E uma outra mesa, o pessoal se interagindo, a comida era uma situação ali, nem optaram muito, porque né, devem levar uma vida mais saudável, a criança interagindo fisicamente, o outro da outra mesa estava lá só num videogamezinho lá. Não dá para notar isso, né? Porque na verdade, parece, quando eu estou ouvindo você falar assim, e aí vou até justificar, que a ênfase está na disciplina física, mas não é que a disciplina física é uma forma de você externalizar uma disciplina interna. Né? Você tem uma disciplina de buscar sempre a excelência em todas as coisas. Sim. E ela também se traduz no externo. Então, eu entendo exatamente o que você quer dizer e eu concordo com isso. E a mudança ela tem que começar de dentro para fora. Não adianta mudar de fora para dentro e isso em tudo. Você não vai conseguir, né? Essa é a verdade. Você pode até tentar e fazer, mas aquilo... vai se diluir. Ela não tem profundidade. Não né? tem. Não tem profundidade, não tem verdade, né? Ô Bruno, você entende que o pai ele atua como um conector entre a criança e o mundo exterior? Isso é fundamental. Ele é que vai jogar o filho no mundo, assim. Tem uma expressão que eu gosto muito de usar, aquela coisa, né? A gente não cria hoje mais nada, tudo está aí. Mas eu digo que aquele é o empurrão da bicicleta. Ali saiu da bicicleta de rodinho, ou usou aquelas bicicletas de pezinho. Eu tenho vários vídeos desses que eu coloco com meus filhos, que é uma situação de muito aprendizado ali para eles, e eles estão escutando, né? O meu comando ali, como eu comando, como eu estou falando, como eu estou estimulando, como eu estou elogiando, ou como eu estou também... o que você está fazendo? Desafiando a fazer Isso melhor. Isso tudo está entrando. É porque são esses momentos, Rony, são esses momentos que a gente tem que criar qualidade. A gente vai chegar nisso aí, eu sei que você vai chegar nesses pontos aí, mas são esses momentos que a gente tem, que eles são importantíssimos, que eles são preciosos para a gente fazer. Então, é um empurrão da bicicleta. Na hora que vai começar a pedalar, é aquele empurrãozinho nas costas, e isso vai ser para o mundo. Então, assim, é o nosso papel fazer isso. É lógico que a mãe, nesse equilíbrio que a gente colocou desde o início, aí, que a gente está pautando, a mãe também tem toda a sua importância dela ali. Né? Mas é o pai que vai preparar essa criança, assim, que vai dar esse ferramentário de possibilidades, de fortalecimento intelectual e emocional, principalmente o emocional, e também o espiritual. Né? Então, eu acho que assim, é um treinamento. O pai vai fazer um treinamento com essa criança, vai treiná-lo
para o mundo, para ele replicar o que ele viu, o que ele aprendeu e também articular com as coisas que ele vai vivenciando no mundo e pautando e corrigindo. Ah, não, isso é correto, não, isso é diferente, mas não está legal com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu aprendi. E ele mesmo vai articulando. E essa é a riqueza de você passar um bom legado, porque lá na frente ele vai conseguir articular com o mundo o que é correto, o que não é, e poder transformar isso e com isso ele vai vencendo seus obstáculos e crescendo ainda mais. Você tinha comentado duas coisas. Você falou sobre você ter tido a experiência recente de pegar os seus 3 filhos mais velhos e sentar e conversar, e você viu que o que você plantou, o que você está colhendo hoje em dia, que é muito bom. E você comentou sobre uma pessoa que trouxe para você casos de entrevistas que os filhos estão levando os seus pais. Sendo o pai um exemplo, um conector entre o mundo interno e o mundo externo, você entende que existe como ele também ser um referencial para o desenvolvimento social dessas crianças, de modo que elas tenham habilidades sociais como resolução de conflito, empatia e cooperação? De que modo isso é construído dentro de casa? Com todas as tarefas que você tem em casa, das mais simples e as mais corriqueiras, das mais complexas em casa, ele vai... As crianças vão conseguir absorver isso vendo o pai, sendo instruídas para fazer as coisas. Porque não adianta, você tem que limpar a mesa assim. Se você não der realmente para ele limpar a mesa assim como você o instruiu. Se você só dar exemplos sem a criança poder fazer, sem ela pôr a mão na massa literalmente, ela não vai se preparar o tanto quanto essa criança que fez, que lavou o prato, que arruma a própria cama, que sabe deixar seus sapatos no lugar, que limpa uma coisa que sujou, que carrega a sua mochila na hora que sai da escola, não sai aqueles pais cheios de penduricalho e as crianças andando, fazendo o que quer. A criança não tem que fazer o que quer. Então, mas isso me parece, assim, eu entendo e eu estou puxando isso Sim. de você. Eu quero saber o seguinte, mas o que isso me ajuda numa resolução de conflito? O que isso me ajuda a ser empático? O que me ajuda na cooperação? Tudo bem, eu estou até entendendo que você está cooperando. Mas o que isso me ajuda na resolução de conflito? É o fato de que, por exemplo, às vezes você quer propor uma coisa para ela, ela não quer fazer, e você estabelece com ela, não, você tem que fazer porque nós comemos, e se você não fizer, ninguém vai fazer. É mais ou menos isso? É usar o dia a dia? Disciplina e protocolo, dentro de regras. Eles vão se interagir com regras praticamente a vida inteira. Sim. Nos diversos ambientes, com regras e os protocolos. Protocolo para estar com alguém conversando. Se eu vou numa primeira saída com uma pessoa, eu tenho um protocolo a seguir ali para que aquilo... Um protocolo social. Exatamente. Para que aquilo floresça para onde eu gostaria que fosse. Se eu estou numa entrevista de emprego, se eu estou querendo me colocar na frente de um trabalho da escola. São nessas... Começa isso dentro de casa. Com essas pequenas atividades e as mais simples possíveis. Mas aí é lógico que cabe aos pais também, nesse instrumentário de buscar algumas coisas... Nossa, como é que alguma brincadeira, algum brinquedo, alguma coisa que eu posso interagir para que vai lidar mais com essa coisa dele saber perder, ou saber que não é toda hora que a gente ganha, ou saber dividir uma coisa, sabe? Ou se pronunciar quando uma coisa não está correta, que é muito importante. Imagina se a criança passa numa determinada situação que está sendo abordada ali, saber dizer não, saber dizer pera lá, né? Isso tudo é em casa. Essa primeira... o engate dessa engrenagem se dá em casa, com as coisas mais corriqueiras possíveis. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é meio retórico, porque é meio óbvio, mas assim, apesar de ser óbvio, é reiteradamente feito o errado. Falar para o filho não falar palavrão. E o homem ou a mulher falam palavrão. Falar para não mentir. E o homem ou a mulher são pegos em mentira. E eu posso usar outros exemplos, como, de repente, pegar um troco errado e tentar falar sobre honestidade para o seu filho e o seu filho viu que você está sendo desonesto. Você acha que
este exemplo, o pai e a mãe, eles têm que ser modelo, porque senão há uma desconexão total. A criança consegue perceber que existe essa desconexão? Ela consegue perceber. Ela consegue perceber. E eu acho que assim, é esse que eu falei do mais básico e o principal. É que está dentro de casa. Que um lar que está desequilibrado, digamos assim, emocionalmente, as crianças, infelizmente, vão seguir nessa mesma direção. Então, esse primeiro momento é aquela coisa do exemplo arrastar, do você fazer o que você quer que seu filho faça, ou seja, tem que ser como você está plantando, mas principalmente como você está sendo. Quem que é esse que está plantando ali no coração e na mente da criança? Uma maneira de ser, uma maneira de comportar, como se pronunciar, como executar isso, como fazer aquilo. Se você o faz diferente, né? Se você o faz diferente. Então, assim, e é interessante que isso cai nessa questão da segurança, porque eles têm que ter essa segurança de quem está, né? Você gera essa segurança para eles poderem, nossa, eu me sinto seguro aqui, para eles poderem realmente absorver, porque se ele está numa situação, num ambiente ou numa situação de insegurança com os próprios pais, eles não vão absorver e vão se blindar. Então, e a segurança, no mesmo caminho que nós estamos seguindo, é o equilíbrio, pai e mãe. Porque a mãe dá aquela, por exemplo, o exemplo de um parquinho. Está lá um pai e a mãe num parquinho com a criança. A mãe é aquela segurança, não pula daí não, calma lá, vai mais assim, segura aqui, segura lá, que é importante também. Mas ali no parquinho é muito importante também, desce, vamos, pode descer que dá certo, pode pular dessa altura que vai, vamos ali, caiu, levantou, vamos, não tá dodói, vamos, chegou, sabe? Então, porque essa segurança da mãe é essa segurança do cuidado. Essa segurança do pai é aquela segurança interna. Eu dou conta, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou pelo menos tentar. Isso aumenta a autonomia da criança? Aumenta a autonomia. Isso é tão interessante porque... E é vital, não é só interessante, é vital para a criança. Porque assim, você imagina esse adulto, esse jovem de não sei que idade, que foi nessa entrevista que há pouco tempo atrás eu falei, que leva a mãe para participar da entrevista, porque ele não tem a segurança e nem a capacidade de passar por um processo. E nós estamos falando assim, de um rapaz de 20 e poucos anos. Sim. Não, aí você não. É interessante que, enquanto você está conversando, me ocorre o fato de que muitas famílias hoje, elas são famílias que são principalmente... atualmente, né, são colocadas por pessoas do mesmo sexo. Então você tem duas mulheres e muitas vezes uma dessas tenta desenvolver o papel do homem, ou dois homens e um tenta desenvolver o papel da mulher. E por mais que exista um protocolo prescrito, por mais que exista uma forma de ação, você não representa o tempo todo, né? Você só consegue ser aquilo que você é de fato. E a criança, ela tem essa percepção, a necessidade dos dois polos, né? De você ter... eu estou usando o polo que me ocorre aqui, é exatamente isso daqui. E isso não é uma questão de convenção social, é uma questão neurológica, é uma questão biológica, de estímulo interno, né? E isto se traduz numa... Você dá a qualidade de formação para aquela criança, para que ela possa se tornar um indivíduo como a gente quer que ele se torne, para que você no futuro possa dizer, criei os meus filhos da melhor forma, né? Porque eu acho interessante que tem um ditado antigo, você já deve ter ouvido isso já com certeza, que é assim, faça o que eu mando, não faça o que eu faço, né? Não é assim, não adianta você tentar só instruir, né? Não... Eu respeito, eu acredito, eu lido com amor com isso, como a gente deve lidar, mas a figura materna, a mãe, a mulher, e a figura paterna, o homem, o pai, esse equilíbrio é que você vai conseguir completar. Trazer esse equilíbrio para a criança. Sim. E é interessante, porque eu posso até tentar suprir, mas você não vai, você está representando algo, né? Em algum momento
algo vai aparecer. Porque Em algum momento, não tem como escapar de que algo... Só se você blindar muito nesse ecossistema. E aqui eu não sei na frente, porque assim, esse ecossistema que uma família pode criar assim, né, de lidar com isso, só com isso, os amigos são assim, tarará, e vai, o meio social, uma escola que tem essa aceitação. Tem essa aceitação. Tá, mas na hora que vai para o mundo, que enfrenta, e você imagina o questionamento interno. Sim. Mesmo os pais, né? Nesse exemplo que você deu, sejam pessoas que vão tentar estimulá-los, tentar enriquecê-los com as possibilidades de experiência e informação para que municie-os, para que chegue na vida, nas situações que eles precisam passar, vai faltar alguma coisa sempre. Sim. Vai faltar. Ô Bruno, o que eu acho interessante é assim, veja, nós estamos falando da perfeita criação de filhos. E aí é um papel de um homem perfeito, ou perfeito a gente entende que ninguém será, mas buscando a perfeição, sim, e de uma mulher buscando a perfeição. A gente não está falando assim, se você tem um homem e uma mulher, então a criança vai ser melhor educada. Não. Você precisa de um homem e uma mulher que se complementem na busca para que eduquem o seu filho da melhor forma possível. E a gente está falando, se você tiver 2 homens, por mais que eles tentem buscar, você vai ficar com faltas. 2 mulheres, você também vai ficar com faltas. E isto não é uma questão de, você está falando isso porque você está julgando com base na sociedade. Não tem nada a ver com sociedade, tem a ver com questões que estão dentro da gente, que são biológicas, que nós, sim, somos ou não somos, nós nos portamos ou não nos portamos daquela forma. Tem questões sociais, sim, eu sei que tem muita questão social que eu posso representar um homem sendo uma mulher, eu posso representar uma mulher sendo um homem, mas tem questões que não são assim. Mas deixa eu evoluir, eu quero fazer uma, sim, pergunta para você. Quando a gente pensa no vínculo entre o pai e o filho, muitas vezes a gente imagina sendo construído em momentos de brincadeira ou de conversa. Você mesmo já falou isso, já que você tenta fazer isso muito forte. Sim. Por que você acredita que essas atitudes simples, como brincar ou contar história, têm um impacto tão profundo no fortalecimento desse vínculo? Como é que se estabelece esses vínculos afetivos? Isso é interessante, assim, porque primeiro é o tempo que você está tendo com eles ali. E eu falo sempre no tempo, é uma coisa que eu bato muito mesmo, assim, sempre nessa questão do tempo e o tempo de qualidade, né? Primeiro você está gastando aquele tempo ali com seu filho. Alguma atividade que você vai colocar, ele já vai ter uma atenção ali. Se for uma atividade ainda, né, aí tem as estratégias. Uma hora você chama para fazer alguma coisa que você queira, que ele vai estar meio desconfortável, não vai estar querendo, mas acaba fazendo. Tem uma maneira de abordar, tem uma maneira de construir ali também. Mas se ele tem uma atividade que ele quer fazer, que ele está a fim de fazer, a gente está... E esse tempo, né, que eu falo, passar este tempo de qualidade, depois nós vamos mensurar um pouquinho essa questão mas esse tempo, tá? Mas é o tempo gasto ali, de qualidade, sem aparelhagens, você e seu filho ali, primeiro você está com esse tempo, você está com essa presença sua completa para ele, ele consegue enxergar isso. Não tem nada, papai está aqui olhando no olho, não tem um celular, não tem uma televisão ligada, pode ter uma música, aquilo, né? Trazendo um contexto e tal. E aí você pega um jogo, um quebra-cabeça. Vamos começar a montar um quebra-cabeça. Simples, mais simples de poucas peças. Vai de acordo com a idade, dá um desafio um pouco maior ali. Vamos montar isso aqui e tal. Porque o mais interessante disso, só fazendo um adendo aqui, Rony, é porque você começa a ver entre os seus filhos, ainda mais quando você tem mais de um filho, você começa a perceber as competências, habilidades, facilidades que cada um tem. E aí, isso está ali, simples para você só enxergar aquilo ali, tá claro na sua frente. Puxa, eu preciso estimular isso mais nele. Poxa, se esse aqui não consegue montar esse quebra-cabeça, eu quero que ele... tente, vai montar, vai fazer, vai se desafiar. Esse que já está fácil, eu preciso dar um quebra-cabeça novo para ele. Sim. Mas aqui lá começa a montar, não quero parar. Não vai parar.
Você começou, você vai terminar. E imagina isso na vida. Você começou, você vai terminar. No escritório, você precisando bater meta, tem que cumprir ali com um projeto. Ah, deixa que eu vou... E você acha que isso, essa pessoa que executa, um adulto que executa, ele trouxe isso de onde? Foi lá de trás. Foi lá da infância. Foi lá das suas conexões que ele fez com o pai, com um tio que sentou, né? Que eu trago essas outras figuras também masculinas e que tem esse papel masculino na vida das crianças e até paternal, mas não tiram o papel do pai, mas fortalecem, né? Essas conexões fortalecem. Uma tia que dá um carinho, o tio que senta ali e brinca, isso tudo vai criando essas conexões ainda maiores para a criança a nível desse social, mas principalmente por isso, dessa conexão que você cria ali. No tempo, um tempo correto, um tempo entregue, a tua presença, essa conexão, a assertividade no que você está querendo mostrar, sendo muito claro no que você está colocando, nas regras ali. Então, assim, numa coisa mais simples, montar um quebra-cabeça, você tem uma plenitude de possibilidades de ensinar, de articular, de questionar, de mostrar, que isso eles... E é assim, o mais importante que isso é que você não está assim chegando, trazendo um manuscrito e falando, olha, é assim, assim, assado, é isso, assim, olha, nesse estudo científico, não. É na coisa mais corriqueira. Porque, assim, com esses exemplos, com essa vivência, que eles conseguem ter a pega para captar aquilo. Para que aquilo realmente, sabe, venha para dentro deles, eles consigam, às vezes, naquele momento, não... Né? Essa é uma absorção somente, mas aquilo eles vão carregar com eles e vão conseguir articular aquilo em determinado momento. Inconscientemente, aquilo pode vir nesse primeiro momento. Eles não podem estar pensando, nossa, eu estou com isso aqui, eu vou estar pensando nisso, nossa, o papai fez isso. Não, aquilo vem inconscientemente, mas depois essa articulação ela vai acontecer. Você entende que esses princípios eles podem ser aplicados para crianças da primeira infância, podem ser também aplicados para pré-adolescentes ou mesmo para adolescentes. Então eu vou desafiar um pouco você aqui, porque inclusive eu entendo que impor limite é uma coisa desafiadora. Especialmente nessa época que tem acesso a diversas coisas, né? Então, você pensa num adolescente, já não mais em 4 ou 6 anos, mas no adolescente, com telas, com várias coisas aí. É necessário estabelecer limite? Ah, tem que ter. O limite, na nossa vida, nós não vamos ter limites, nós não vamos ter fronteiras aí onde a gente pode chegar e para ultrapassá-las, ter uma série de situações para poder passá-las, ou às vezes não vamos poder ultrapassá-las. Então, eu acho que esses limites, eles têm que existir em casa. Mas é a mesma coisa. Tem que ter a forma, eu tenho que estar presente. Não adianta falar, não faz isso aí não, que isso aí não pode. Essa explicação é aquela que não cola. É o não porque não dá mais. Nunca deu, mas agora é pior ainda, né? Não porque eu não quero. Tá? Eu não quero por causa disso. Mas e a criança, ela consegue, ela capta. Mas você tem que contrapor. Na verdade, acho que não é nem contrapor. Você tem que oferecer algum outro recurso. Tem muita gente que está assistindo a gente aqui, o filho está com 12, 13 anos de idade, e a idade já é uma idade que Sim. exige muito. Só Sim. que a gente está num tempo onde as coisas estão exigindo ainda mais. O pai vai dizer não, ou a mãe vai dizer não, ok? E o que ele tem que fazer para poder substituir aquele não? Aquele não substitui pelo quê? Não só o exemplo, né? Mas é a explicação. E a explicação cai de novo naquilo. O tempo que você vai gastar para aquilo, como você vai dar essa explicação, como você vai estar para essa explicação. Eu quero falar com ele sobre paciência e conseguir saber que as coisas têm o seu momento. Se eu estou completamente... estou ansioso, estou ali num momento que eu acabei de fazer um outro negócio, resolver uma situação X de adultos, né? E vou lá... Não, eu acho que assim, respira,
concentra, articula o que você vai fazer, o que você vai falar, para poder conseguir pontuar de uma maneira correta e que realmente vai ter essa construção. Né? Porque senão fica o chove no molhado, entende? Porque como é que você consegue equilibrar, né, a autoridade e o afeto nisso, né? Porque você está querendo, veja, eu vou até colocar mais, tem um afeto porque você quer o melhor para o seu filho, tem o fato de você quer ter autoridade para dizer para ele aquilo, mas muitas vezes você percebe que a sua atitude não é uma atitude correta diante das telas. Não é incomum que o pai fique grudado em telas o tempo todo. Sim, sim, e assim, eles mesmos questionam. Eles mesmos questionam. Eu peguei um exemplo outro dia dele, assim, ó, numa conversa. Falei, não, mas eu não posso, tal, mas tá, eu quase não vi desenho hoje, mas o papai ficou vendo filme aí, não sei até que horas. E ele deve ter sido até não sei qual que eu abordei esse amigo. Ele falou, não, porque uma hora ele veio beber água e eu tava maratonando uma série. Pô, meu, vai ler um livro. Não é nada como a série, eu vejo também, mas assim, vai ler um livro, dorme mais cedo, assim, aquilo. O como você está vivendo? Morrer pelo filho é fácil. Você entra na frente do caminhão, protege ele lá e tira ele da reta do caminhão. Mas e o viver para ele? O viver, você ter lá 80 anos com qualidade mental, física, para poder estar ainda passando conhecimento depois de uma bagagem de 80 anos de vida, de experiência, de sofrimento, de ganhos, de felicidade, de alegria, de tristeza, de choro, de riso, e trazer isso para ele com qualidade. Né? Então, como nós estamos vivendo para o nosso... Por isso que, assim, Rony, a coisa é simples, meu. O caminho é simples. É simples. A gente é que tem que buscar cada vez mais fazer o melhor para nós e esse fazer melhor alimentando como nós vamos fazer melhor para os nossos filhos. Tem momento que está difícil, tem momento que está difícil, tem momento que você acha que está impossível, tem momento que está impossível. Mas é o eterno buscar, é o eterno fazer e aquela coisa do momento. Outro exemplo meu. Meu filho de 17 anos estava passando por uma situação que a gente precisava resolver. Eu tenho um tempo que eles moram em outra cidade, eles não tem um tempo que a gente não se vê. A gente se fala muito, mas estar é de outra forma. Eu falei, ó, eu vou chegar aí, a gente tem que ter um momento, eu quero resolver isso contigo e nós vamos resolver. Sei lá, 2, 3, 4 horas que eu vou estar aí, nós vamos resolver isso. Não, mas eu falei, não tem mais, nós vamos resolver isso. Aí não teve o outro mas. Ok, pai. Porque ele sabe. Uhum. E eu cheguei, e era uma reunião que tinha, eu achei que ele não ia me esperar para essa reunião, uma coisa de escola. Não ia estar para essa reunião. E olha que dentro de mim eu falei, nossa, acho que ele não vai estar, porque ele falou mesmo comigo que a aula poderia acabar mais cedo e eu ia chegar depois, que eu marquei com a pessoa, com o responsável depois. Só para encurtar mesmo, só para dar esse detalhe assim... dessa importância, dessa conexão que o pai cria. De estar vivendo por eles. E eles sabem que isso está acontecendo. Eu cheguei lá, num horário... e ele ainda tinha me mandado mensagem, falou, nossa, hoje não teve nada, então acabou mais cedo. Então, e depois a gente não se falou, eu falei, foi para casa. Eu cheguei lá, na hora que eu passei pelo portão, eu só estou assim, oi pai, na hora que eu virei, falei, cara... E ele estava lá. Me esperando depois de 2 horas depois. Ele ficou lá só para me esperar. Ele não precisava estar na reunião, mas ele ficou sentado do lado de fora da sala. Eu tive a reunião. Depois ele saiu, ao invés de ir embora, e eu deixei aquilo na mão dele, sabe? Eu só fui sentir a febre dele assim. Na hora que nós estávamos saindo, tinha uma mesinha logo assim. Ele falou, vamos sentar para você poder me conversar? Porque poderia ter falado, não, vou embora para casa, não quero nem ver... Não, mas ele sabia que eu tinha que ter a conversa com ele. Ele sabia que precisava ouvir de mim uma série de coisas. Ele sabia que precisava da minha ajuda para poder construir um caminho que ele tá precisando desse norte. E ele ficou, e a gente conversou, e a gente, naquele tempo, a gente já estruturou, criamos ali e tal. Eu estou acompanhando ele desde então, que depois eu vi. E aí... até amanhã ou depois que precisa concluir isso, independente do resultado, independente do que vai acontecer, isso foi feito.
Porque ele me questionou isso. Ah, mas independente de fazer isso, e se não der certo? Você o fez. Aprendeu, fez e não vai repetir isso para frente. E eu estou contigo, eu estou do seu lado e nós vamos seguir juntos. Então, assim, mas isso está naquela semente lá atrás, que eu abaixava para conversar com ele. Sim. Isso não está certo, vamos fazer assim. Ó, isso está muito legal. Né? E isso, essa coisa do elogio e da repreensão. Né? Um elogio e a repreensão. A força que isso tem. Né? A força que isso tem. Tanto o elogio, e ele é muito importante, mas a repreensão. E a repreensão, eu estou falando de ser agressivo, de bater, de olhar, de gritar, porque é isso, e isso realmente não, isso está tudo errado. Tá errado. Mas o equilíbrio de ambas, igual o equilíbrio da força masculina do pai, da força feminina da mãe, cada um com as suas qualidades e características, isso é que dá essa importância. Eu falei duro com ele, mas o falar duro eu não gritei, eu não falei palavrão, eu não xinguei, não diminuí. Não, falei com ele no olho, estou contigo, mas isso está errado. Eu acho que assim não vai dar. Eu acho que assim não vai dar, temos que ir para um outro caminho. Mas é você que vai trilhar isso aí. Então você tem que se... Né? Você tem que se posicionar. É interessante que quando a gente está falando aqui, eu não tenho como, 25 anos dentro de indústrias que eu trabalhei e tal, eu me lembro muito de sessões de feedback que a gente promovia para os nossos, as pessoas que estavam sendo gerenciadas por nós, e a gente tinha ferramental para isso e a recomendação era que, assim, para você fazer uma sessão de feedback bem conduzida, que você tivesse anotado, primeiro que você se prepare para essa sessão de feedback. Então, você tenta focar sempre no fato e não na pessoa. Se aconteceu isso, assim, assim, assado, em tal data você fez assim, assim, assado. Então, você traz o objeto da atenção, dizendo o que aconteceu, o case para discussão. E você já traz aquilo ali, inclusive somente pedindo que haja da pessoa um aceito, tipo, eu concordo com isso, você entende que aconteceu dessa forma? Sim. E aí você evolui para aquilo que você precisa trabalhar para que aquilo não volte a acontecer mais. E o que você está me dizendo vem bem ao encontro disso, porque como adultos, nós somos expostos a sessões de feedbacks, a grandes empresas têm isso, a análise de performance. E o que você está me dizendo é que se nós plantarmos isso de um jeito informal, se nós plantarmos isso de um jeito carinhoso, se nós plantarmos isso de um jeito que faça parte da cultura, uma cultura de feedback, assim como as empresas têm cultura de feedback, você pode ter uma cultura de feedback na sua casa, você vai ter filhos saudáveis e eles estão sempre abertos porque eles entendem que aquele feedback, apesar de ser uma correção, apesar de exigir que haja uma disciplina ou um esforço, ele é de um pai que o ama e vai trazer benefícios para ele. É isso que é importante. Sim. Nós como pais temos que nos fazer ser ouvidos. Sim. E aguçando esse escutar deles. Mas a gente precisa escutá-los também. A gente precisa ouvi-los também. Sim. Eles têm que falar, mas a minha criança tem... Escuta o que ela está falando. Filtra aquilo. Transforma aquilo e leve de volta para... Porque realmente, geralmente é isso. Você recebe aquilo e traz de volta. Né? Você tem uma devolutiva daquilo ali. E tem esses termos, né, Rony? Não, eu quero que meu filho performe bem na escola, eu quero que meu filho performe bem na vida. Sim. E na vida vai estar a escola, vai estar um esporte, vai estar se relacionando com outro, vai estar falando com um amiguinho, vai estar agradecendo uma pessoa que o serve, vai estar pedindo licença numa fila, sabe? Isso para mim é o performar. E não precisa estar falando, eu quero que você performe, sabe? Isso a gente pode trazer para a gente, porque a gente precisa, para eu fazer com que ele performe bem, eu tenho que performar bem como pai. É simples assim. Apoiar os filhos em seus interesses, seja nos estudos, esportes ou artes, é uma forma de construir confiança? É uma forma de construir. O elogio, né? A coparticipação, e em todos esses momentos, eles são importantes. E eu acho que são vitais nessa construção, assim. Porque
são esses momentos cruciais, porque eles passam por essas situações, né? E geralmente pegam já o esporte, é o estudo, é numa atividade, e seja numa atividade X que ele está fazendo ali do caderno. Todos são elementos para você construir essa possibilidade, né? E criar a conexão e a possibilidade. Porque não adianta só você criar a possibilidade se você não está criando essa conexão. E aí volta aqui, é o tempo que você cria, é aquela situação que você cria, o ambiente que você está para você criar essa conexão. Criou conexão forte, você tem ali várias possibilidades, porque aí você conduz da melhor maneira. E nós falamos aqui sobre você criar uma criança, você está falando de filhos, o papel do homem na criação dos filhos. E você falou sobre você melhorar a autoestima, você falou sobre fazer com que ele consiga ter empatia, que ele consiga resolver conflitos. E na sexualidade? Eu acho o seguinte, a sexualidade é aquele ponto importante que aborda um todo de nós como seres humanos. Mas eu creio assim, na criança, elas vão evoluir com aquilo, né? E as buscas delas, mesmo sexuais, na hora que quer ver ali aquela coisa diferente, você saber aquele momento que, por exemplo, se eu tenho um filho, e eu passo bem por isso agora e agora, por exemplo, não tomam mais banho juntos, uma hora que tomava, que tudo era muito brincadeira e muito lúdico. Uhum. Aí chegou um momento que não, sabe, mas não pode... Imagina, não dá para tomar mais banho junto porque você está ali querendo mexer no negócio, sabe? Não é assim. Porque ali você já inocula o que você não quer, né? Você reforça algo que você quer tirar. Então, o reforço, ele tem que ser muito sutil e não dessa forma, não direcionando para aquilo. Então, eu falei, olha, não vai dar para tomar banho, você é menininho, você vai tomar lá, você é menininho, você tem que ir, e nisso, o seu shampoo agora é esse, o shampoo agora é esse, não dá para tomar banho junto. Quer quer ir na piscina, brincar de banheira, de mangueira, pode brincar, vestidinhos e tudo mais, porque começa essas buscas, essas descobertas, né? Mas uma coisa bem forte que eu acho na sexualidade é muito o papel do homem, a força que ele tem. Tem alguns estudos, tem alguns psiquiatras eu escutei de uma psicanalista outro dia também disso. É essa parte do elogio do pai, do homem mesmo. Porque assim, o filho, né, a criança, o menino, o pai é o super-herói. O pai é o cara, é o meu todo, é o meu super-herói pro menino. Pra menino, o pai é aquele príncipe encantado, né? É aquele que, nossa, eu quero um príncipe desse quando eu casar. Mas também isso tem uma dupla mão aí, porque é o seguinte, mas como esse pai se posiciona com a mãe? Porque essa menininha tá vendo, esse menininho também tá vendo, porque ele uma hora vai ter a sua companheira, né? Então, é uma situação ali entre o casal e com os filhos de retroalimentação o tempo inteiro. Então, quando o pai elogia um filho, né, e aquilo vai transformar dentro dele... Puxa, o meu herói falou isso para mim, né? E aquilo transforma no menino como um fogo ardente, né? Que aquilo vai ser... Puxa, não teve estímulo melhor. E para a menina, por exemplo, elogiar uma menina, nossa, você tá linda. A mãe falando isso tem um impacto. Tem muita força, vai dar uma nota 5 ali. Isso é até de uma psicanalista que falou, a nota disso para uma mãe é 5. O pai chegar e elogiar uma menina é a nota 12. Porque tem um impacto muito maior. Não, mas a mãe que está lá. E falando elogio, assim, um elogio sempre. Nossa, você está tão linda hoje, você vestiu, tá assim, tá lindo o cabelo. Que fala, não, mas é a mãe que é a referência. É a referência, assim, como mulher. Tal. Mas o impacto é muito maior desse pai. Desse pai que para ela é o príncipe, é o que protege, é o que cuida, é o que vai carregá-la, é o que vai protegê-la, é o que vai nutri-la, é o que está ali, é o que cuida da mamãe, é o que fala que a mamãe também está linda, é o que fala que ama a mamãe, que fala que ama ela.
Então, isso, em termos da sexualidade da criança e na formação deles como um todo, é muito importante. Porque eles já vão canalizando isso da própria figura do homem e da mulher e os papéis de cada um. Não, Bruno, mas os papéis de cada um? Sim, os papéis de cada um. Então, assim, isso na verdade, é uma fração do que é a sexualidade, né? Do que é essa formação sexual nas crianças, assim. Ô Bruno, você estava falando com a gente off records em relação ao que aconteceu com a sua filha, com a Maia, do elogio que sua esposa e que você fez. E que o quanto ela recebeu isso positivamente e isso até chegou a mexer com você. Sim. Porque você viu o impacto do seu elogio pós-elogio da sua esposa para ela. Exatamente. Vocês fizeram isso com uma observação. Esse elogio, ele também acontece para o seu menino, vou te explicar, de beleza, ligado à beleza. Também acontece? Acontece. Acontece no momento certo, da maneira certa e dentro do universo dele. Sim, você tá lindo, sua roupa tá bacana demais, essa bota tá legal, esse cabelo tá muito chique. Então aquilo, quando ele vai se pentear de novo, ele vai se cuidar, ou vai sair descabelado, ele não vai sair descabelado. Ele vai, sabe, vai arrumar, vai pegar um pente, como eu já vi várias vezes, ele não saindo mais do banheiro com o cabelo todo assim. Primeiro porque já começa a aprender, chega aquele momento que não estou os enxugando mais. Você se enxuga, você sabe. Faz assim, faz assado. Faz uma juntos, faz uma sozinho, ou sendo acompanhado, e depois segue o baile sozinho. E aí, esse cuidado que ele vai tendo também é muito importante para o homem também, porque ele vai se cuidar, ele vai ter que se, né, vai ter que se vestir, sair, e um vestir bem, um se cuidar, é importante para qualquer um. Né? Porque pode passar a impressão para algumas pessoas erroneamente de que o elogio ele cabe para a menina. Não, ele cabe para o menino, se for de beleza, inclusive. Não, tudo bem, porque você está falando de estima. Né? Exatamente. Você está dando autoestima, ok. Exatamente. É bem interessante. E, aliás, deve ser feito. Deve ser feito, sim. Você fez um comentário sobre tempo de qualidade. Cara, eu acho que todo mundo quer uma fórmula mágica dizendo minha vida é uma loucura, uma correria total. E qual é o tempo de qualidade? Esse tempo, eu acho que assim, é muito tempo que você vai ter ali de realmente estar entregue a esse momento com eles, para criar essa conexão. Mas tem alguns estudos, tem um psiquiatra americano que fez um estudo bem interessante com isso, e do tempo mesmo, e é lógico ali dentro do universo da cultura norte-americana. E, em média, os pais gastam com os filhos para ter essa conexão, aí ele dá vários exemplos assim, para ter uma conversa bem construtiva, para criar ali um momento, numa hora de refeição, para estar ali numa interação de um jogo, de alguma coisa, escrevendo, desenhando, ou tendo uma conversa com o filho. Em média, se gasta 7 minutos. Um pai com filho se gasta 7 minutos. Uau! O que são 7 minutos? E aí ele pontua isso, claro, depois, como esse fator, esse tempo mágico, que na verdade não existe, porque para criar conexão, ele fala de 20 minutos. Só que aquilo é 20 minutos dessa entrega. Não tem aparelho, estou ali completamente com ele, olho no olho, vamos conversar. Não estou ali, pera um momento, pera aí que tem que responder, não, é isso, não, pera aí, é isso aqui. Não, é você criar a conexão. Ele fala de 20 minutos. Eu acho que ele fala também de 20 minutos. Eu não explorei muito, eu até peguei o estudo dele assim para poder dar uma pesquisada, para dar uma aprofundada, que é bem interessante, porque me impactou mais os 7 minutos, que ali, tudo como eu falei. Essa é a média americana. A média americana são 7 minutos. Mas o que você está me falando aqui, e eu durante um certo tempo, eu trabalhei com indutores do sono, e aí a gente estudou um pouquinho o círculo do sono, né? E a gente entendia que
para você chegar no sono profundo, você tem estágios dele. Sim. E você, se você tiver uma interrupção do sono, você volta lá para trás. E o que você está me dizendo, de certa forma, me fez entender que assim não são 20 minutos que sejam, mas com qualidade de aprofundamento. Toda vez que você pega no aparelho, você quebra automaticamente isto e você vai perdendo essa E conexão. não é nem só o aparelho. Eu já passei por umas situações que eu via essa conexão na hora ali, o tanto que estava... Era um joguinho de tabuleiro. Porque não adianta nada, não, eu estou lá no videogame com meu filho. Não é assim, né? Vamos ter o bom senso. Vamos ter o bom Mas senso. muita gente acha que esse é tempo de qualidade. Mas assim, num certo sentido, se é só aquele tempo que você está tendo, Ok. se naquele momento seu filho está se abrindo, falando alguma coisa, poxa, então aproveita. Mas não é o ideal. Mas o ideal, a gente está longe de atingir o ideal, mas vamos criar conexões em um momento diferente, conexões realmente positivas, que vão gerar crescimento, que vão estimular, que vão... Né? Eu acho que é melhor. Então, estava num jogo de tabuleiro e eu vi que estava ali num momento super auspicioso para passar vários detalhes e ele, com o meu menino, super interagindo assim, a gente estava numa conexão impressionante. Eu segurei para ir até ao banheiro, porque eu falei, não, eu tenho que absorver isso aqui, eu tenho que estar Não quebrar. todo para não quebrar. Você Sabia que na hora que você volta, e as crianças são muito assim, são muito dinâmicas. É claro, elas são... Nessas conexões. Sim. Por isso que na hora que você pega, e eu acho que esses 20 minutos é muito disso, assim, que é 20 minutos até para você ter uma conversa, para você ter... né? É um tempo, é um bom tempo. Você recomenda... Eu acho que é meio chovendo molhado, porque você, como todo bom pai, todo bom psicólogo, vai falar assim, olha, evite, se você puder, os recursos tecnológicos e vai para os tabuleiros, vai para as coisas que são as lúdicas, tentem estabelecer isso. Você também faz parte dessa escola? Ah, eu gosto. Eu acho assim, a tecnologia está vindo, tem que estar... Você tem que interagir com ela num determinado momento. Mas assim, por exemplo, celular. Ah, quando que você vai dar celular? O mais tarde possível. Uhum. Os meus mais velhos tiveram celular depois de mais velhos. Eu vejo, às vezes, um descuido deles no tempo ali e tal, mas a gente está sempre pontuando. Mas até uns usam para o trabalho também. Uhum. Mas aquele eterno, você está pontuando, sempre se colocando, mas... Os mais novos vão ter isso só mais tarde. Não, mas e no tempo de qualidade? E você, pai, no tempo de qualidade com seus filhos? Porque você pode ter como exemplo, você até usou aqui, um videogame. Você pode utilizar diversos recursos. Não, mas eu prefiro a coisa mais raiz. Então, mas você prefere por questão de gosto ou você recomenda? Eu recomendo, inclusive. Não é... Você vai num restaurante, está ali, está esperando, põe uma tela para ambos, para poder estar conversando com a sua esposa, para ter... Não, cria esse tempo com a sua esposa num outro momento, né? Que você consiga com a avó, com alguém, para estar com eles. O seu tempo de qualidade com a sua esposa. E assim, não só os meus, mas você vê às vezes assim, você vai, né, num restaurante, está lá as telas, tem alguns restaurantes que não tem nem mais um lápis de cor ali, com um papelzinho. E eu chego, às vezes, assim, eu pego um guardanapo, a gente faz uma dobradura, sabe? Faz uma caretinha, faz um joguinho da velha. Começa a brincar juntos. E começa a brincar juntos. E nisso você cria... Porque as conexões, Rony, eu acho que elas são das formas mais simples e mais inusitadas que você consegue criar. Ah, mas é chamar a atenção dele? Não é chamar a atenção. A atenção, ela vem depois que você cria essa conexão. E se você criar essa conexão, é muito fácil atraí-los. É muito fácil absorvê-los para aquele momento ali, para você iniciar uma conversa, para você fazer uma coisa. E as telas, alguns recursos aí da tecnologia, são legais, mas eu acho que tudo tem um momento certo, sabe? E eu sou mais raiz nesse sentido assim, eu não estimulo, acho que você pode... nossa, eu trabalho com isso. Tá, ok, mas você tem um momento que você não está com isso, né? Eu acho que... É aquela pergunta, como é que você está vivendo para o seu filho? Essa pergunta eu acho que é bem interessante trabalhar o lado intencional, né? É você não criar os seus filhos junto com você, é você intencionalmente ter aquele momento, intencionalmente fazer aquilo, né? Tem que ser sempre intencional.
Ô, Bruno, em relação à escuta ativa, você mencionou em certo momento a necessidade de ser um bom ouvinte, a necessidade de você ouvir de modo que o seu filho perceba que você o valoriza. Mas isso é um desafio num mundo tão acelerado. É. Como é que você tenta fazer isso no seu dia a dia? Da mesma forma que, por exemplo, você está assim, você está conversando com a sua esposa, ele está lá, né? Ô, papai, o negócio é esse. Só um momentinho que eu estou falando com sua mãe. E aí você volta e de novo. Ô, pai, mas... Porque, né, na cabeça deles ele quer criar aquela conexão. E eu sei que vou ter que dar atenção em dado momento. Uhum. E aí, esse momento de você chegar e falar, olha, agora eu acabei de conversar com a mãe, por favor, vamos falar. Ah, eu já esqueci. Não, eu te ajudo a lembrar. O que você queria, o que era, etc. Então, assim, o tempo é tão... Essa desculpa que eu não tenho tempo, que o tempo está corrido, que o tempo... o nosso tempo agora é acelerado. É sempre aquele mesmo... Nossa, já está final do ano. Nossa, já é dezembro. Cara, para mim isso não cola, sabe? Você tem que criar esse tempo de qualidade e que ele seja o tempo que você conseguir o fazer, mas você tem que criar. Você tem que fazê-lo aparecer, você tem que multiplicá-lo, você tem que dar seu jeito, você tem que se virar. Não tem como, Rony, não tem como a gente jogar, sempre delegar isso, coitado do próprio tempo, entendeu? Eu vi uma vez uma pessoa falando que o único recurso realmente democrático que todos nós temos é o tempo. O rico, o pobre, o grande, o pequeno, o negro, o branco, o preto, o amarelo, tanto faz. Todos nós E temos esse tempo de qualidade é aquilo. Buscar primeiro em você mesmo. Você como pessoa, você como ser humano, você com a tua espiritualidade, isso você tem que buscar para antes você estar, para você devolver, né? Porque eu acho que é uma devolução. Você devolve isso a um outro ali. Uhum. Então, e essa coisa da atenção, a gente tem que ouvir muito mais do que falamos, né? E o quão isso está se faltando na nossa sociedade. Você vai sentar com alguém, a pessoa praticamente não deixa você falar, ou na hora que ela para ela escutar, não está escutando nada, você vê que está completamente desconectado. E isso até numa saída que você saiu para conversar. A pessoa não está ali, não quer criar conexão, não quer se absorver daquele momento, daquele tempo, para promover isso, que é para ela mesmo, é para a gente mesmo. Até para que os nossos espectadores possam fazer uma brincadeira aqui, essa brincadeira ela vai trazer uma retroalimentação positiva, procure qualquer pessoa e fale para essa pessoa assim, rapaz, ontem meu dia foi muito corrido. Você pode ter quase certeza, o risco de eu errar é muito pequeno, que essa pessoa fala, rapaz, corrido está a minha vida. Se você fala, ontem eu tive uma dor de cabeça, eu tive... É incrível como as pessoas elas não estão mais preparadas para ouvir, elas estão preparadas para falar. A gente não... E assim, as pessoas, quando elas ouvem, elas estão sendo... Sempre foram, mas elas estão sendo um grande diferencial. Porque é difícil você conseguir alguém para te ouvir. Para você evoluir numa conversa onde eu falo, você espera eu falar, depois você fala e eu espero você falar e as coisas evoluem. É muito interessante. E essa conexão, às vezes, ela se dá muito rapidamente e muito mais íntegra na relação dessa conexão quando você escuta primeiro. Fala para mim o que é. Vem cá, fala comigo aqui. Isso. E qualquer idade. Nessa formação aí que a gente falou do início, de 25 anos com o cérebro se forma. Até com o meu mais velho. Vem cá, fala comigo. O que é? E aí, quando tá mais velho, é mais, né? Mais retraído, começa a retrair, mais guardar mais coisa. Fala. Aí você dá a devolutiva. Então a gente tem que escutar mais até para poder configurar mais o que a gente vai falar e criar essa conexão mais coesa.
A gente tem conversado aqui em outros quadros, tem um quadro que a gente está trabalhando, chama-se Vozes do Futuro. No Vozes do Futuro, a gente está trazendo mães para discutir a criação dos filhos no dia de hoje, como se os filhos pudessem voltar do futuro e dizer, olha, eu preciso que você me dê tais ferramentas, porque esses vão ser os meus desafios no futuro. Principalmente do ponto de vista instrucional, com questão de Bíblia, conhecimento, Sim. recursos mesmo. E o que isto tem a ver com o que a gente está conversando? Tem a ver com o fato de que quando você ouve o teu filho, você consegue dar para ele aquilo que é necessário para ele, né? E as coisas, elas vão todas indo na mesma direção, ou seja, quero que meu filho seja o melhor no futuro. Eu estou ouvindo o que o meu filho está me pedindo hoje. Eu estou enxergando o que vai acontecer amanhã, eu estou dando ferramentas para ele, eu estou me autodesenvolvendo, porque quando eu me autodesenvolvo, eu estou servindo de exemplo para ele, eu estou me cuidando ao ponto de que ele consiga perceber que cuidar não é uma coisa que ele tem que fazer forçosamente, mas é porque traz bem para todo mundo. Eu acho isso muito rico, Bruno. Eu realmente acho muito, muito rico. Mas é desafiador demais, né? Porque é uma mudança de paradigma, é tirar você do seu porto seguro, porque os filhos são isso, ele está sempre tirando você do seu porto seguro. E da zona de conforto, né? Não tem como, né? Então, o quão você está confortável no desconforto, para poder sair, para poder se desafiar, para poder mudar um hábito e nisso construir algo diferente para o seu filho. Porque tem aquela velha máxima, meu. Não adianta plantar jaca e querer colher manga, porque não vai. Então, o que a gente está plantando hoje, nos corações, nas mentes, nessa conexão até mesmo com o Senhor, o que a gente está plantando em nossos filhos para que eles vão colher lá, né? E o que eles vão conseguir depois semear, eles mesmos plantar para eles mesmos colherem no futuro também, né? Quando eles estiverem aptos a poder plantar. Como é que eu estou sendo... eu estou sendo um bom professor? Eu estou sendo um bom instrutor? Eu estou sendo um bom mentor? Eu estou sendo um bom discipulador? Então, o questionamento começa com você mesmo. O grande desafio, eu já estou indo para a parte de encerramento do nosso bate-papo já, por questão até de tempo, porque conteúdo a gente tem para rodar bastante aqui, é eu chegar em casa e não afrouxar a gravata. Vou explicar. Sim. Você fica o dia inteiro fora, você fica o dia inteiro em reuniões, você fica o dia inteiro trabalhando, você fica comendo sapo, você fica se segurando de um monte de coisas. E aí, quando você chega em casa, você afrouxa a gravata, tira o sapato e fala, agora eu vou descansar. Só que você tem pessoas que dependem de você. Então, na verdade, você tem que tirar o seu boné de profissional e colocar o seu boné de pai. Sim. O seu boné de influenciador, né? E assim, você tem que aprender a descansar mentalmente, se cansando, educando, né? E isso fazer sentido para você, né? Eu acho que assim, tem uma situação dentro das artes marciais que assim, na hora que você está mais cansado, é a hora que você tem que apertar mais o nó da faixa. E eu acho que é chegando em casa. É com esse pensamento, assim, eu tenho que chegar em casa, ali estão os que dependem de mim, ali estão os que eu preciso cuidar deles, das N formas que cuidamos. Eles estão ali dentro. Então, eu vou dormir mais tarde, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer o que precisa ser feito. Bruno, muito obrigado pelo teu papo aqui com a gente. É sempre um prazer. Pessoas que querem falar com você, elas podem seguir você no @como não ser um banana. Isso. Você está no Instagram, você já está com o teu canal ativo já? Não, ainda não. O canal ainda não. O Instagram, Isso, já está ativo. As pessoas conseguem contato com você sim. lá. Quero te agradecer pelo seu tempo. A gente vai ter outros quadros aqui que a gente vai continuar usufruindo aqui do Vamos seguir nessa jornada. Quer dar um recado final para a galera aí? Vou usar, já que a gente está nessa onda assim, arte marcial, militar, eu vou deixar um termo que é dos CEOs americanos. O dia mais fácil foi ontem. Segue no jogo. Segue que tem gente que depende de você. Faça o seu melhor.
esteja confortável no desconforto. Bora lá. É isso aí. Você acompanhou Psicoligando, psicólogos que ligam com Bruno Tamieto. Eu peço sempre para você seguir a gente nas nossas mídias sociais, ou seja, a gente está no TikTok, a gente está no Instagram com @óbviocast_, a gente está aqui no YouTube, onde a gente pede para que você curta, comente, compartilhe. Tem pessoas que não sabem muitas vezes, mas até uma crítica que você faz escrevendo ajuda a gente. Sabia disso? Porque quando você discorda de alguma coisa, fala que aquilo deveria ser de um jeito diferente, você está criando conteúdo e o algoritmo do YouTube ele entende que aquilo tem relevância ao ponto de você comentar. Então, se você discorda de alguma coisa, por favor, escreva. E se você concorda, também escreva. Mas mais do que falar assim, eu gostei desse quadro, gostei do que foi falado, proponha coisas, desafie a gente para que a gente melhore cada vez mais. Vamos juntos, porque a gente tem muita coisa para fazer ainda. Um grande abraço para você. O nosso abraço, Bruno Tamieto. Valeu, galera!